Olá pessoal, então um breve resumo da lei de Gauss, tá? Vamos resumir o capítulo que a gente viu anteriormente. Então vamos lá, essas partes aqui a gente pode pular. Então o conceito de fluxo, a gente viu o conceito de fluxo de campo elétrico, que o fluxo de campo elétrico nada mais é do que o produto escalar entre o campo elétrico e a área, e a gente pode escrever como é um produto escalar E vezes A vezes o cosseno do ângulo entre os dois. A gente viu que o fluxo de campo elétrico, ele depende da quantidade de linhas que atravessa determinada área. Quanto mais linhas, maior vai ser o fluxo do campo elétrico, né? A gente viu que o vetor dA sempre é um vetor que representa aqui o dA e sempre é perpendicular com a área. E o fluxo pode ser escrito na forma integral como integral de EdA, certo? Depois disso, a gente fez alguns exemplos sobre fluxo. Vocês podem estar revisando aí. Para, finalmente, chegar na lei de Gauss. O que a lei de Gauss representa? A lei de Gauss representa cálculo simplificado para problemas que possuem simetria. A gente sempre tem que traçar uma superfície gaussiana mais adequada para o tipo de problema que a gente deseja resolver, ou seja, ver primeiro que tipo de simetria mais adequada para aquele problema, e aí verificar a carga que vai estar enclausurada, que vai estar dentro dessa superfície gaussiana, tá? Porque o fluxo é a carga interna à superfície gaussiana dividido pelo epsilon zero. Tá? A gente viu que, pela lei de Gauss, a gente pode escrever que a integral de EdA é a carga interna sobre epsilon zero, e essa é a forma mais geral para a gente escrever aí a lei de Gauss, certo? E a gente viu, então, algumas formas de simetria. Primeiro a gente viu que a lei de Gauss pode chegar na mesma equação que a lei de Coulomb chegou, que é a expressão do campo elétrico para uma carga pontiforme, tá? Então a gente tem uma certa equivalência entre as duas. Depois a gente viu que no caso de um condutor carregado, as cargas elétricas tendem a ficar sempre na superfície do condutor, e no interior do condutor o campo elétrico sempre é nulo. O que mais? Que isso serve como blindagem eletrostática, que é uma maneira de se proteger aparelhos eletrônicos contra descargas elétricas, ou seja, deixando esses aparelhos dentro de uma caixa metálica fechada e envolvendo cabos coaxiais com uma rede de fios metálicos aqui para proteger do campo elétrico externo. A gente calculou o campo elétrico numa simetria cilíndrica, tá? Aplicando uma superfície cilíndrica ao redor de um condutor esférico. A gente viu que no caso de um condutor esférico, o campo elétrico na parte externa se comporta como o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Traçou o gráfico. No caso de um condutor esférico, a gente tem que é nulo o campo elétrico no interior e externamente ele cai com R quadrado, tá? E uma partícula carregada está situada no interior de uma casca uniforme, ela não exerce, a casca esférica não exerce nenhuma força eletrostática sobre essa partícula, o campo elétrico interno é nulo. Depois vimos o exemplo de uma esfera isolante, que é extremamente importante. Calculamos o campo elétrico em todos os pontos, dentro, na superfície e externamente, e vimos que no interior sobe linearmente, tá? Com Rzinho, aumenta linearmente com a distância, na superfície é constante, tem esse valor, e externo o campo elétrico cai com R2, assim como na esfera condutora. Então essa foi a simetria esférica. Depois a gente viu a simetria cilíndrica para uma barra. E por último, a gente utilizou na simetria planar também uma
superfície gaussiana cilíndrica para fazer o cálculo. Então esse seria aí um breve resumo desse capítulo. Tá? Obrigado por assistirem e vejo vocês no próximo capítulo. Grande abraço.